Depois, por erros individuais, acabou tendo pênalti, acabou sofrendo o segundo gol. Mas eu quero saber como dá para ajeitar esses erros individuais para não cometer, porque se não fosse por eles, provavelmente o Vitória teria sido um resultado bem positivo aqui hoje. Bom, acho que é seguir trabalhando, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente conscientizando, eu falo muito para os atletas do erro grande, o erro que compromete o resultado da partida. O erro técnico de passe, de tomar decisão, isso faz parte do processo, não tem como a gente evitá-los. Hoje foi uma equipe, como tem sido nos últimos jogos, nesse retorno, uma equipe competitiva, que cria chances de gols, né? Tem um padrão bem definido, jogando dentro e fora de casa, independente do adversário, a gente não abre mão de ter a bola, né, quando tem a posse, de ter jogadas trabalhadas, combinadas, e da competitividade. Nós sabíamos que para enfrentar o Inter aqui a gente não poderia abrir mão de marcar bem para poder jogar bem. Eu acredito que o detalhe que fez a total diferença na partida de hoje foi o pênalti no último minuto do primeiro tempo. A primeira finalização do Inter, se eu não me engano, foi com 26 minutos do primeiro tempo. Então, jogando em casa, eu acho que a gente conseguiu controlar bem o time com essa capacidade, com esse elenco, e que tem por obrigação impor o seu ritmo e vencer o Vitória. Era o esperado, nós temos essa consciência. Porém, na nossa evolução coletiva, individual, a gente imaginava, até pelo que foi apresentado no jogo, principalmente no segundo tempo, onde nós fomos, por diversos momentos do jogo, superiores ao adversário. O adversário foi mais eficiente, mas nós criamos alternativas, e quando fizemos o primeiro gol, nós tivemos mais 2 ou 3 chances que poderíamos ter empatado o jogo. Então, eu prefiro avaliar as coisas boas, potencializar e seguir trabalhando. Os erros individuais, a gente seguir ajustando e dando confiança para os atletas. Trabalhar a maneira que a gente trabalha 5, 6 meses brigando nessa parte de baixo da tabela, entre alguns aspectos também, como emocional, e às vezes o erro acaba acontecendo. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. O Vitória teve uma boa atuação, especialmente na etapa final. Contudo, falhas individuais foram determinantes para o resultado negativo. A boa postura na etapa final deve ser mantida para o jogo contra o Atlético Mineiro, que pode vir com um time mesclado? Nós não sabemos o que vem de lá, o importante é o que vai daqui para lá. A nossa boa postura não foi contra o Internacional apenas, foi no jogo anterior que nós vencemos em casa por 1-0 a equipe do Juventude. Foi uma boa postura contra o Atlético Goianiense, que muitos desmereceram a vitória, e hoje a gente viu o resultado do Atlético contra o Fluminense, um concorrente nosso, como é difícil jogar lá e como nós somos eficientes naquele jogo. A boa postura foi contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Cuiabá. A gente vem tendo uma boa postura e uma crescente. Nem sempre a gente consegue reverter essa boa postura e um bom jogo em resultados. Isso faz parte, nós estamos jogando uma competição de altíssimo nível, sabemos a disparidade que nós temos às vezes de investimento de um clube para clube, ainda mais, como eu falo sempre, insisto nessa tecla, né? A gente vem reconstruindo o clube de uma série C para B, da B para A. A gente sabe que a nossa dificuldade é grande e que a nossa competição é outra. Então eu estou muito contente com a performance dos atletas. Claro que a gente não está contente com o resultado, né? Para isso que a gente trabalha, mas tem muito mais pontos positivos a serem ressaltados nessa retomada nossa de retorno, de competição, do que pontos negativos. E as falhas individuais a gente seguir ajustando e trabalhando. Guma Guedes, Itapuã FM. Carpini, como você avalia esses erros nas tomadas de decisões, sobretudo quando ocorrem nos minutos finais ou iniciais, como aconteceu nos 2 primeiros gols do Inter, no final do primeiro tempo e no início do segundo? Isso são coisas que não dá pra gente controlar, gente. Tomada de decisão do atleta, a gente procura dar tranquilidade, serenidade, coisas que a gente repete durante toda a semana, mas no calor do jogo, no cansaço, na tomada de decisão, são coisas que a gente não consegue controlar. E sem dúvida o que determinou o resultado hoje foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi muito igual, muito equilibrado, muito mais competitivo do que jogado, poucas chances para os dois lados, e no segundo tempo sim, um jogo mais aberto e, na minha opinião, um jogo mais jogado por parte do Vitória. Estávamos mais próximos do empate, como tomamos o terceiro gol já num lance ali de um pouco de sorte, uma fatalidade, enfim, eficiência também, mérito do adversário, mas a gente tem que dar tranquilidade. Foi como eu falei na pergunta anterior, são 4, 5 meses lutando nessa degola, né? Então isso tem um aspecto emocional, a gente precisa cuidar agora e dar carinho para os atletas. Agora é hora de apontar esses erros grandes, apontar ninguém, procurar culpados. Agora a gente precisa seguir trabalhando, evoluindo, e nós vamos competir forte até o final. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico.
Qual foi o pensamento ou estratégia quando você manteve os 11 atletas que estavam em campo até o final do jogo, ainda restando 2 alterações, com alguns jogadores aparentemente exaustos, como o Luan, por exemplo? Eu não sou obrigado a fazer as 5, gente. Eu tenho a opção de fazer. O Luan me deu uma sustentação. Aí eu respeito, são opiniões. Você viu o Luan exausto, eu vi o Luan muito... cara que preenche o setor de meio. E se você puxar no retrospecto anterior, muitos jogos que nós não tivemos a proteção do Luan durante a partida, quando ele precisou ser substituído ou quando ele não participou, nós tivemos um pouco de dificuldade e acabamos sofrendo ali revés. Então não tinha por que mexer. O Willian entrou muito bem, o Everaldo entrou muito bem. Alejandro é um cara de presença diária. Hoje nós não tínhamos o Lauan, não tínhamos o Janderson, promovemos um menino que treinou com nós uma vez. Eu acho que não tinha, a não ser que fosse uma situação física que o Alejandro não suportasse. A nossa linha defensiva, Esteves e Raul, muito bem, mesmo porque nós não temos nenhum lateral direito nem lateral esquerdo no banco como opção, então vamos lembrar disso também. E a outra opção seria que mexer um zagueiro. Então fazer troca pela troca, o time estava ajustado, encaixado melhor na partida, mais próximo do empate, então eu não sou obrigado a fazer as 5. Eduardo Serra, canal Rubro Negro. No jogo de hoje foi perceptível que não faltou garra ou vitória, e a postura agressiva foi notável também. Porém, podemos dizer que o grande fator para a derrota foi a falta de opções a esse elenco do Vitória? Não vamos procurar culpado não, gente, vamos procurar solução. Esse mesmo elenco há 20 dias atrás, todo mundo cravou que já estava rebaixado, depois viemos de 2 vitórias, de bons jogos, e aí começaram-se a falar se a gente já poderia projetar a Sul-Americana. Agora perde hoje, a gente está falando que falta peça no elenco, então vamos ter equilíbrio, vamos um pezinho no chão, valorizar isso mesmo que você falou na pergunta, o compromisso, a entrega, a competitividade. Se falta ou não falta é outro ponto agora a ser discutido em outro momento. O nosso grupo tem sido muito aguerrido, muito homem, muito valente. Eu cito isso como exemplo, falei isso na coletiva passada, eu posso usar o Atlético como exemplo. A gente assumiu esse projeto aqui, a gente tinha 7, 8 pontos a menos que o Atlético Goianiense. Hoje o Atlético tá na lanterna da competição, mesmo com a vitória de hoje, e nós aí respirando, mesmo que por aparelhos. Então a gente segue trabalhando e valorizando o que os atletas têm feito de bom. Vinícius Espínola, Rádio Metrópole. A alteração que fez tirando Machado e botando o Willian no intervalo é já para deixar o time encaixado para enfrentar... Também então, um pensamento, e também o cartão amarelo. Acho que o Machado hoje não foi das suas melhores apresentações, mas é um cara muito importante para nós. Foi no jogo anterior, um cara que tem uma bola parada muito decisiva.